Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia! Estamos começando mais um programa Umbanda Sem Fronteiras, aqui na Rádio Sensorial FM, nessa quinta-feira. Eu sou Mãe Auren, estou na companhia do Pai Joãozinho. Já venho pedindo a bênção de todas, de todos, de todes, agradecendo o carinho que nós estamos recebendo, agradecendo a companhia de vocês, todas essas quintas-feiras que vocês estão com a gente e já desejando uma ótima manhã de quinta-feira para vocês. Como vocês já têm percebido, eu tô aqui, né, resgatando essa força feminina. Eu vim nesses programas que foram se passando, falando das nossas iabás, né, trazendo essa reconexão com o feminino através dos arquétipos, através dos mitos, das histórias, dos oriquis, das nossas queridas iabás. Como vocês já devem ter escutado eu falar por aqui, o meu objetivo é que a gente possa se reconectar com essa energia feminina que habita em todos os seres, que habita no nosso planeta. A gente está falando dessas duas polaridades, a energia feminina e a energia masculina, trabalhando em equilíbrio. A gente busca um equilíbrio dessas energias, mas eu acredito que para que tenha esse tão sonhado equilíbrio, a gente precisa resgatar, a gente precisa ressignificar, olhar de uma forma diferente para essa energia feminina. Afinal de contas, por muito tempo, a gente valorizou muito mais tudo que está relacionado à energia masculina. Então, chegou a hora da gente parar um pouco e resgatar esse olhar, ressignificar, olhar de uma forma diferente. E eu venho trazendo essa oportunidade da gente resgatar, da gente ressignificar, olhar dessa forma diferente através daquilo que a gente já tem nas nossas religiões, na Umbanda, no Candomblé, nos cultos africanos, que é a força feminina representada nos arquétipos das nossas iabás. Já falei de Ansã, já falei de Nanã, já falei de Oxum, já falei de Iemanjá. E hoje eu peço a licença para o povo da esquerda. Sim, hoje eu não vou trazer uma força feminina através das histórias das iabás, mas eu vou trazer uma força, uma irreverência, uma coragem das nossas guardiãs. Sim, Laroie, povo da esquerda, hoje eu trago essa força feminina representada pelas nossas pombogiras, as nossas amadas guardiãs. É com elas que eu venho conversar hoje, né? Trazendo toda essa força, toda essa garra que nós já conhecemos. Eu quero fazer algumas reflexões, trazer para vocês algumas reflexões. A primeira que eu queria trazer para vocês é através dos arquétipos da mulher, né? A gente entende a mulher como um ser cíclico. Então, a energia feminina, ela é uma energia cíclica, né? Ela se alterna, ela não é uma energia linear, que é igual, né? Sempre igual e que não muda. Se a gente observar o que representa a energia feminina, que é a lua, a gente percebe que a lua, ela vai mudar
durante os seus 28 dias aí, durante o mês. Hora crescendo, hora cheia, hora minguando, hora nova. Diferente do astro, né? Do Sol, que é o astro que representa o masculino, que tá sempre igual. Então, a gente entende que esse feminino é cíclico. E quão importante é, nos dias de hoje, a gente respeitar a ciclicidade, a gente entender os ciclos da vida, a gente respeitar, né, aprender a respeitar as diferenças num mundo onde, por causa dessa supervalorização da energia masculina, a gente aprendeu que tem que ser todo mundo igual, todo mundo tem que entrar dentro de uma caixinha e isso que é o melhor para as pessoas. E não, a gente está percebendo as diferenças aí, o quanto é libertador a gente poder ser cíclica, todos os seres poderem ser cíclicos, entenderem essas mudanças. E falando sobre os arquétipos da energia feminina, a gente traz um arquétipo que eu gosto muito de falar, que é o arquétipo da feiticeira. E eu, no trabalho que eu faço com as mulheres, eu encaixo o arquétipo da feiticeira com a força das pombagiras. Eu peço a presença e a força dessas mulheres para contar um pouco dessa energia das nossas feiticeiras, né? Porque a gente veio falando da força da mulher guerreira, da mulher jovem, com Yansan. A gente trouxe o auge da força feminina ali, no poder da fertilidade, na mulher madura, daquela que está no auge da sua vida, produtiva, fértil, com Iemanjá, com Oxum. E trouxe também um pouco do arquétipo da mulher anciã, com toda a sua sabedoria, com todo o seu recolhimento e seu silêncio. Mas entre essa mulher madura e a anciã, a gente tem o arquétipo da feiticeira, que é um arquétipo daquela mulher que já aprendeu muito e tem força para buscar o seu lugar de fala. É um momento que a mulher já olhou para tudo, já aprendeu, já se autoconheceu a ponto de saber o que quer e o que não quer, o que é bom para ela, o que não é, e ela tem essa força para buscar esse lugar de fala. É essa mulher que tem já muita sabedoria, ainda não tanto quanto a anciã, quanto a nossa Nanã, mas ela já consegue exigir os seus direitos, falar sobre o que gosta, o que não gosta. Ela já não está mais tão preocupada em agradar os outros, mas sim agradar a si mesma. E ela compreende que quando ela ama a si mesma, ela pode ajudar os outros, ela tem espaço para poder falar com os outros. E esse é o arquétipo que eu trago as nossas pombogiras. Afinal de contas, elas nos ensinam muito sobre o amor próprio, elas ensinam muito sobre a luta, sobre a garra, sobre buscar o nosso lugar de fala, né? Buscar o nosso lugar do mundo através da nossa força. Então, é sobre elas que vamos falar hoje. Fica aí que nos próximos 2 blocos eu vou trazer muita reflexão e até um ótimo questionamento para vocês. Laroie! O Cantinho do Axé é uma loja onde tem tudo para louvar a sua fé. Seja você um bandista, candomblessista, católico, budista, místico, entre outros. É um lugar onde você encontra artigos religiosos e místicos, além de uma grande variedade de itens de decoração e presentes. Ah, e falando que você ouviu esse anúncio aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras na Rádio Sensorial FM, você ainda ganha 5% de desconto. Venha nos visitar. A loja Cantinho do Axé fica na rua Francisca Rezende Merciai, número 210, em Barão Geraldo. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Estamos de volta aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras na Rádio Sensorial FM.
Hoje falando sobre as nossas guardiãs, as nossas pombogiras, laroiê, povo da esquerda. Que delícia poder falar sobre essa força. E eu começo esse bloco aqui falando um pouco da importância de nós, né, que estamos ali nos terreiros trabalhando, mãe, pai de santo, os médiuns, os cambonos, o pessoal que está ali, né, nesse trabalho e conhecendo essa força do povo de esquerda, que a gente possa quebrar um pouco com o preconceito, né, trazendo conhecimento para as pessoas, porque nada me tira da cabeça que o preconceito ele vem, né, ele começa na ignorância, no desconhecimento. E quem que pode trazer essa informação? Quem que pode trazer luz, né, aonde tem a ignorância? Quem já sabe. Então, cabe a nós mostrar e explicar o que está acontecendo num trabalho de esquerda. Principalmente, aí eu puxo a sardinha para as nossas guardiãs, que a gente possa falar sobre o trabalho dessas mulheres e da importância de termos as pombogiras nos terreiros. A gente vive um momento onde muitas mulheres estão com falta de autoestima, estão com falta de valorização, estão cansadas de fazerem tanto e não serem reconhecidas, não terem o seu lugar de fala, não terem de volta a sua força e pior, a gente está querendo fazer cada vez mais buscando esse reconhecimento e ficando cada vez mais distante do nosso poder e da nossa energia, que é essa energia feminina. E quando a gente vê uma pombogira trabalhando ali, fazendo seus atendimentos, a gente reconhece essa importância, né? Antes de eu falar do trabalho energético que eu quero trazer aqui dentro do trabalho de esquerda e das pombogiras, eu queria falar do trabalho de acolhimento que acontece, né? Eu sou uma fã, eu amo trabalhar em conexão com a Dona Maria Mulambo, porque esse trabalho que acontece quando eu recebo mulheres no terreiro é uma sensação de acolhimento, de dar colo, de dar lugar para essas mulheres falarem e se sentirem fortes, se sentirem pertencidas, né? Para mim é mágico esse momento, essa troca de olhar que acontece quando uma mulher percebe que ali ela está falando com outra energia feminina e que está mostrando para ela que sim, ela pode, sim, ela é forte, sim, ela está sendo reconhecida, porque a gente vem fazendo tanta coisa e se sentindo cada vez mais fraca. E ali, quando a gente tem essa força no terreiro, a gente sente esse acolhimento que é tão importante e que a gente está precisando muito. Então, em vez da gente ficar falando só sobre sexualidade, sobre prostituição, blá, 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 vamos trazer esse outro lado. Vamos mostrar essa importância, essa força que tantas mulheres estão precisando. E se a gente falar sobre a parte energética do trabalho da linha de esquerda, claro que é um trabalho de limpeza, é um trabalho de proteção, né? Os nossos guardiões, nossas guardiãs, mas eu vejo, principalmente dentro, né, desse olhar energético, eu vejo um trabalho de conexão com o nosso primeiro e nosso segundo chakras, um trabalho de aterramento, né, um trabalho tão importante de colocar os dois pés no chão e voltar para o presente, voltar para esse mundo que a gente vive com mais força, com mais discernimento, com mais coragem, com mais entendimento. Né? A nossa linha da esquerda trabalha com essa força mais telúrica. Telúrica porque é essa energia da terra, né? Essa energia ali do centro da Terra, essa energia mais próxima da nossa, já que é uma energia não tão sutil, uma energia mais densa por ser telúrica, ela é uma energia que está mais próxima do nosso dia a dia, mais próximo de nós humanos, né? Vivendo nesse mundo. Então, ela fica mais perto
fragilidade, se é que eu posso dizer assim, desse lugar do ser humano de que está aqui para aprender, que não é perfeito, pelo contrário. Né? Eles nos ajudam, eu sinto que principalmente as pombogiras, elas nos ajudam a olhar para as nossas dificuldades, para os nossos desafios, para os nossos medos, para tudo aquilo que a gente chama das nossas sombras, e mostram que isso faz parte do ser humano e que estamos aqui para aprender a olhar para tudo isso. Né? Que só quando a gente consegue olhar para nós mesmas como seres humanos, com a nossa luz, mas também com as nossas sombras, que a gente consegue seguir esse caminho que a gente traçou, estando aqui nesse momento como humanos. Então, para mim, esse trabalho de aterramento da esquerda é muito importante. É um trabalho que todos nós precisamos colocar os 2 pés no chão e se sentir forte como seres humanos, né? Se sentir realmente humanos, não semideuses. E que a gente está aqui para aprender, que a gente está aqui com dificuldade e que essas dificuldades fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Como que a gente vai olhar para tudo isso? E as pombogiras, essa força feminina, vem trazer esse poder, essa força. Então, que a gente possa, eu termino esse bloco fazendo esse pedido para vocês, que a gente possa falar mais sobre essa energia, sem medo, sem preconceito, com conhecimento, com sabedoria, né? Se apropriando dessa força, para que mais pessoas possam conhecer e que eu, com certeza, acredito que a ignorância traz o preconceito, traz o desrespeito. Então, vamos levar o conhecimento. Laroie! Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz o seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais, entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Estamos de volta. Programa Umbanda Sem Fronteiras aqui na Rádio Sensorial FM. Hoje, falando sobre as nossas guardiãs, estou trazendo um pouco da energia das nossas pombogiras e eu vou começar esse terceiro bloco com uma pimentinha que elas tanto gostam. Então, eu vou misturar uma pimentinha com uma rosa vermelha para acalmar um pouco, mas eu vou trazer um questionamento para todo mundo que está ouvindo, combinado? E aí eu deixo aberto aí o canal para a gente continuar essa conversa e para que vocês também possam mostrar para mim a opinião de vocês sobre esse questionamento que eu vou trazer. Então, eu já peço licença para deixar aqui a minha rede social, @aurenmalvestite e @mulheres_medicina, que são as minhas redes sociais, para que vocês possam entrar em contato e realmente participar comigo desse questionamento que eu tenho para vocês para esse terceiro bloco. Bom, o que eu queria trazer aqui em relação a essa força feminina? Lembra que eu falei para vocês que dentro do trabalho do Sagrado Feminino, o trabalho que eu faço com as mulheres, eu trago a imagem, o arquétipo das pombogiras dentro das feiticeiras, né? E quando a gente fala de feiticeira, quando a gente está falando de bruxa, quando a gente está falando desse lugar da força feminina, a gente automaticamente já tem um pouquinho de, será que é isso mesmo? Mas feiticeira faz coisa boa? Bruxa não é aquela que fazia coisa ruim? Será que é importante a gente falar sobre isso? E quando a gente olha muitas pessoas e muitos terreiros falando sobre as pombogiras, leva para esse lugar dessas mulheres que foram mulheres mal vistas, né? Mulheres que não eram evoluídas o suficiente, e aí elas aprenderam e hoje elas estão aqui para cuidar da parte amorosa, para cuidar dos relacionamentos. Eu vejo que o trabalho das pombogiras fica muito preso a isso. E aí vem o questionamento.
Será que nós estamos olhando para esse trabalho das pombogiras e olhando para essa face das feiticeiras, para essa face tão poderosa das mulheres, nos remetendo ao lugar da mulher na sociedade, ao lugar dessa mulher feiticeira na sociedade que foi queimada por saber demais, foi queimada por ter o conhecimento das ervas, foi queimada por ter sido parteira, foi queimada por conhecer e saber manipular as energias, fazer magia? Será que a gente ainda nos terreiros está olhando para a força das pombogiras como uma força menor do que a dos Exus? Será que a gente está olhando com alguns receios ou alguns limites para o trabalho das pombogiras? E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo isso. Eu vejo isso dentro dos terreiros. E aí eu quero a opinião de vocês. Eu vejo uma desqualificação do trabalho das pombogiras. E principalmente, e aí eu vou trazer polêmica, fogo no parquinho para esse programa nesta quinta de manhã, sobre o conhecimento da sexualidade feminina. E quando eu falo em sexualidade, eu estou falando de sexualidade sagrada. Se é que eu posso trazer com tranquilidade esse tema aqui para vocês e unir essas duas palavras, sagrado e sexualidade. Mas eu estou falando do poder da vida, o poder da vida que vem da energia sexual e que essas mulheres sabem. Elas têm conhecimento desse poder da energia de vida, porque a energia sexual é a energia que faz a vida nascer, ela é sagrada. E essas mulheres conhecem, e as mulheres feiticeiras que foram queimadas também conheciam. Então, a pergunta que eu faço para você agora, pai, mãe, de santo, presidente, chefe de terreiro, como que você está recebendo o trabalho das pombogiras no seu chão? Será que a gente está dando espaço para que elas possam trazer tudo isso que eu falei no segundo bloco? Acolhimento, força, coragem, validação, para que elas possam trazer esse conhecimento desse poder feminino, o poder da vida, o poder da fertilidade. Será que a gente está dando esse espaço ou a gente, assim como a sociedade já vem fazendo há muito tempo, a gente coloca esse trabalho de pombogira no segundo plano? Hoje não vamos ter pombogira. Hoje o trabalho vai ser só com os Exus, porque a gente não vai lidar com problemas amorosos ou problemas femininos, como se fossem só isso que as pombogiras fizessem. E não é. Será que a gente pode começar a olhar de uma forma diferente para essa energia que está aí, pronta para trabalhar, pronta para mostrar o seu potencial, pronta para falar? Será que ainda a gente precisa lutar por um lugar de fala até dentro do trabalho energético, até dentro do trabalho das entidades? Eu sei que o que eu estou falando aqui não é nem um pouco gostosinho, mas é realmente uma provocação. E eu estou deixando o espaço aberto para vocês me dizerem o que vocês acham. Mas eu, defensora dessa força feminina, defensora desse equilíbrio das polaridades, trazendo a energia feminina para se equilibrar com essa energia que já temos em excesso no nosso mundo, venho reivindicar esse lugar de fala das pombogiras nos terreiros, esse ressignificar das suas forças, do seu poder, porque elas estão ali, sim, para trabalhar a limpeza, para trabalhar a proteção, para trabalhar o cuidado, para trabalhar a força, principalmente das nossas mulheres. Então, o convite e a pimentinha que eu coloco nesse terceiro bloco é isso, para a gente olhar para essas mulheres tão importantes dentro da nossa religião, da Umbanda, e que a gente possa fazer essa pergunta: como eu olho para o trabalho das pombogiras? Eu olho com um pouquinho de preconceito, um pouquinho de ressalva? Será que eu posso mudar isso? Será que dando espaço para essas mulheres trazerem as suas forças, e eu falando aqui o meu lugar de fala, de mulher e de médium que incorpora com muito amor e muito respeito essa energia feminina através das pombogiras, sei e falo com toda a propriedade, toda a autoridade, que elas têm muito o que nos ensinar. A gente só precisa ressignificar o nosso olhar. Olhar de uma forma diferente. E é esse o convite. Na verdade, é essa a reflexão e o questionamento que eu trago nesse terceiro bloco. Vocês vão ficar agora com o Pai Joãozinho trazendo as suas entrevistas
tão importantes para a nossa cidade, para o interior de São Paulo, trazendo esse olhar humano e cidadão que a Umbanda precisa também. Muito obrigada, Laroie. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Bom, pessoal, vamos seguindo aqui com o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, nessa quinta-feira. Obrigado pela audiência, pela companhia. Mãe Áurea, obrigado pelos ensinamentos. E sempre muito bom escutar a senhora. Bom, hoje a gente, seguindo as nossas entrevistas, a gente vai conhecer uma pessoa especial para a gente. A gente fala que as religiões são todas boas, são todas ótimas, e quem estragam são pessoas dentro da religião. São padres, pastores, pais de santos mal intencionados, que pregam a discórdia, a violência. Isso não faz parte da religião. E nessa minha caminhada eu tenho conhecido muita gente boa, pastores, padres, sacerdotes em geral. E hoje eu tenho muito prazer de receber aqui conosco o pastor Nelson Gervoni, uma pessoa iluminada, com pensamentos sempre positivos. Pastor, sua bênção. Muito obrigado por aceitar o convite. Se o senhor pudesse apresentar para a gente, eu agradeço, pastor. Olá, Pai Joãozinho e ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Nelson Gervoni, como o senhor mesmo já disse, né? Eu sou pastor anabatista. Os anabatistas, para quem não sabe, é a origem dos batistas na história do cristianismo, né? Na história do protestantismo. Eu moro em Campinas, sou psicanalista, atendo aqui numa clínica e também sou professor do Estado. E sou muito atraído pela temática da espiritualidade, mas com esse foco, né? Com esse tempero assim da interreligiosidade, essa possibilidade que nós temos de dialogar, de conviver, de atuar em algumas frentes, independentemente das nossas religiões, né? E eu penso, há muito tempo eu penso isso, que Deus, olhando aqui para a humanidade, Ele não vê com esses filtros que nós nos vemos, né? Ele não vê o pai de santo, o rabino, o padre, o pastor. Ele vê o ser humano, o homem e a mulher que precisam da graça, da misericórdia, do perdão, do cuidado dele, né? Então, eu acho que é esse olhar que a gente precisa desenvolver, né? Pastor, se eu falar que eu não era preconceituoso, eu vou estar mentindo. Acho que todo mundo, né, tem aquele medo do desconhecido, aquele medo de não saber o que está falando. E com o tempo a gente vai aprendendo, né? Como aquele nosso amigo em comum, o Mustafa, sempre fala. Quanto mais a gente conhece as religiões, mais a gente vê que tem muita coisa em comum. Como que o senhor vê isso, pastor? Como que o senhor também era antes de conhecer mais pessoas?
esse preconceito que nasce com a gente. Como que o senhor vê isso? Como que o senhor mudou essa opinião? Que nesse ponto realmente o senhor é uma pessoa diferenciada, né? No trato com os demais religiosos de outras confissões religiosas. Olha, pai Joãozinho, tem uma coisa que eu conto, mas é com muita tristeza, mas é isso que o senhor disse, né? Um momento ou outro da vida a gente teve, ou até muitas vezes tem preconceitos que estão até embutidos, inconscientes. Mas eu tive um momento assim, uma era, uma fase, eu diria até uma temporada grande da minha vida, que eu nutria muitos preconceitos, e entre eles os preconceitos religiosos, justamente por conta da criação, né? A criação religiosa, se ela não for funcional, ela leva a pessoa, e no meu caso aqui, a criança, porque eu nasci em lar protestante, né? Então, se essa criação não for funcional, não for bem ajustada, ela gera muitos preconceitos, né? E eu tive esse preconceito. Uma coisa que eu conto, e aí agora eu vou contar com muita tristeza, é que eu passava, por exemplo, em frente a uma casa de artigos religiosos, de artigos de Umbanda, e eu, assim, aquilo me causava é triste dizer isso, né? Mas é um momento aqui de confissão. Me causava um ódio, a ponto assim eu pensava assim, olha, se eu pudesse, eu pegava uma metralhadora e atirava em tudo isso daqui. Isso com os meus 16, acho que 18 anos, né? E, infelizmente, eu nutri isto, né? Mas, e como isso passou? Eu creio, pai Joãozinho, que foi uma obra de Cristo, do Espírito de Deus na minha vida, né? Que foi me colocando em contato com outras pessoas que me ajudaram a fazer essa reflexão, né? E hoje, por exemplo, olha que interessante, sabe aquela cena do Cristo que é visitado pelos 3 reis magos, né? Tem 2 olhares aí, um olhar tradicional e preconceituoso e um olhar libertador. O olhar tradicional preconceituoso vai dizer assim, olha, todas as religiões, elas se curvam e se submetem ao cristianismo. Os reis magos vieram se submeter a Cristo. Mas a visão libertadora, ela vai ver diferente. Ela vai dizer assim, olha, Cristo acolhe aqueles que se chegam a Ele, independentemente da sua religião. E então isso essa compreensão, essa interpretação do texto, hoje faz parte da minha vida. E então eu olho as religiões dessa forma. E depois também a minha formação de psicologia analítica junguiana, eu estudei Jung, tenho uma especialização na psicologia junguiana. Jung, filho de pai pastor protestante, mas de mãe, a mãe dele tinha um olhar assim interessante para o espiritismo. É quase como se a gente pudesse dizer que ela era realmente espírita, né? Então o Jung, ele cresce nesse ambiente do pai protestante, mas da mãe com este olhar para o espiritismo, e ele desenvolve um outro olhar, um olhar assim de profunda compreensão psicológica para as religiões, né? Então a perspectiva junguiana também me ajudou a dissolver esse preconceito. Mas é isso mesmo, pastor, o senhor está certo. Com o tempo a gente evolui, a gente tem mais cultura, a gente se informa, né? E tenta o melhor caminho. A gente vê que a gente erra, a gente tem que pedir perdão. Isso é com todo mundo. E a gente tem que chegar num bom senso um dia, né?
Eu sempre falo, a religião boa é aquela que ele contempla. Ela tem que ser a melhor do mundo para você. É isso. Pastor, eu sei que o senhor também, além de ser pastor, o senhor trabalha com psicoterapias, né? E o senhor consegue fazer esse trabalho em conjunto, encaixar uma coisa a outra. A gente tem que ter equilíbrio religioso, espiritual, mas tem que ter equilíbrio mental, psicológico, né? Inclusive já teve pessoas do meu terreiro que eu indiquei para ir tratar com o senhor sem problema algum. Como que o senhor vê esse encaixe, pastor, da espiritualidade ou da religião com a psicoterapia? Então, pai Joãozinho, acho que a gente precisa olhar o ser humano como um todo, não é? A nossa visão ocidental, ela se tornou muito cartesiana, né? De lado Descartes, né? Muito matemática. Por exemplo, na escola, as coisas são separadas como se por caixinhas, né? A caixinha da matemática, a caixinha da língua portuguesa, a caixinha das ciências biológicas e assim por diante. E na vida também a gente acaba equivocadamente desenvolvendo este olhar, né? Então a gente olha assim, a questão psicológica, a questão física, a questão espiritual, mas na realidade o homem é um todo, né? Então, claro que com cuidado para não influenciar o outro, o paciente na psicoterapia, né, a partir do meu olhar religioso, então é preciso tomar esse cuidado, mas fazendo essa tentativa de ver esse paciente como um todo e que no seu aspecto psíquico está as suas coisas espirituais e vice-versa, né? Na sua espiritualidade está a sua psique. E então dá para fazer essa junção se a gente olhar o ser humano como um todo e não como departamentos, né? Não sei se eu posso dizer assim, departamentos. Então, o ser humano, ele é espiritual porque ele é psíquico. Ele é psíquico e espiritual porque ele é social. E ele é social, psíquico e espiritual porque ele é sexual. E assim por diante, né? São coisas que formam esse todo que cada um de nós é. Pastor Nelson, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado pela sua amizade. Quero deixar a rádio à disposição do senhor, se tiver alguma coisa para divulgação, para conversar, está à sua disposição. Se o senhor puder, para encerrar, passa as suas redes sociais para a gente, os contatos do senhor, a gente agradece. Novamente, muito obrigado por aceitar o convite. Pois bem, pai Joãozinho, sou eu quem agradece o convite, a atenção. Sou muito grato a Deus por ter amizade aí com o senhor e com outros líderes religiosos, né? E nas redes sociais não é muito difícil me encontrar. É só, por exemplo, eu uso mais o Facebook, tem o Instagram também, mas mais Facebook e YouTube. É só colocar lá Nelson Gervoni que encontra alguma coisa que a gente tem dito. E fico à sua disposição também, e sou muito, muito agradecido mesmo, de coração, por esse espaço aí, pelo seu convite. E que Deus continue nos abençoando, né? E nos guardando e nos orientando. Um beijo no coração de todos vocês. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Bom, pessoal, vamos para a última parte do nosso programa. Essa semana, mais especificamente na segunda-feira, 28 de junho, foi o Dia Internacional do Orgulho Gay. Nossas comunidades, falando de Umbanda, que é a minha religião, e de muitos de vocês,
num terreiro de Umbanda, na vida de um umbandista, não cabe o preconceito. Nós não podemos ser racistas e trabalharmos com um preto velho. Nós não podemos ser xenofóbicos e trabalhar com um baiano. Isso a gente tem que entender. Na Umbanda não cabe nenhum tipo de preconceito, de malcriação. E a comunidade LGBT, QIA+, é sempre muito bem recebida em nossas casas. São pessoas dedicadas, pessoas que sofrem muito preconceito na sociedade, na família, no emprego, e o terreiro muitas vezes é o único lugar que eles se sentem bem. Então a gente tem que sempre acolher, escutar, respeitar, saber usar o seu nome social ou não, conforme eles quiserem, saber usar a roupa masculina ou feminina, conforme eles se vestem na vida deles, porque a gente não pode ter uma pessoa que fora do terreiro se assume como um homem trans e ter que usar roupa de mulher na gira, e vice-versa. É o respeito. E esse respeito a gente tem que implantar nas crianças, nos filhos do terreiro, nos consulentes. É uma das coisas mais importantes que a gente tem. A Umbanda ela é conhecida por acolher as minorias, por acolher quem sofre. Então a gente, nos dias de hoje, com tanta informação, com tantas leis, com tantas redes sociais, principalmente falando dessa semana, não cabe homofobia. É uma hipocrisia a gente ser homofóbico e trabalhar num terreiro que acolhe as pessoas. Pensem sempre nisso. São pessoas normais, têm que ser tratadas pelos nomes normais, como eles queiram. Não é vergonha falar que a pessoa é lésbica, que a pessoa é gay, que a pessoa é homossexual. É vergonha fazer piada, é vergonha agredir por trás e é vergonha não respeitar. Então, pensem nisso. A Umbanda ela é maravilhosa porque ela acolhe as pessoas, independente de sexo, independente de raça, independente de orientação sexual, de poder aquisitivo, de nível de educação. Nós acolhemos. Quando a gente não faz isso, a gente está sendo hipócrita com a nossa religião. Pensem nisso. São pessoas normais, que merecem ser felizes, que merecem amar quem elas queiram e merecem o nosso respeito. Um abraço a todos, uma boa quinta-feira, um bom fim de semana e até a próxima semana. E para quem ficou no programa até agora, nós temos uma surpresa para você. A loja Artigos Religiosos Zé Pilintra está com desconto nas imagens de 20% até 60%. E não é só isso. Se você falar que ouviu esse anúncio aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, você ainda pode ganhar um brinde. Lá, eles também realizam restaurações de imagens. É só você chamar pelo WhatsApp 19 99256-6655 ou ir até a rua Joaquim Vilac, 724, na Vila Teixeira. Loja Artigos Religiosos Zé Pilintra. Você não vai perder, né? Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM,